Meus irmãos, vamos dar início ao culto geral de missões. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos ouvir os hinos da harpa cristã. Irmão Guilherme, em nome de Jesus. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar o hino da harpa de número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha e poluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se trava no lance imprevisto. Na frente me encontra, até que eu possa ver minha glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando ataca o outro rebeliar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se trava nos lances imprevisto. Na frente me encontra, até que eu possa ver minha glória se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dai depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se trava no lance imprevisto. Na frente me encontra, até que eu possa ver minha glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
A peleja é tremenda, torna-se remida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar aos pobres, almas oprimidas, de quem furioso a que traga. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se trava no lance imprevisto. Na frente me encontra, até que eu possa ver minha glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. 115 da harpa cristã. Hino da harpa de número 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também um lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo 8.
Romanos, capítulo 10 e o versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Os irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que o invocar, o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos por mais uma vez. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma vez nós te oramos nesse momento, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, a qual nós, meu Pai, lemos a tua poderosa palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, ó Pai, eu te peço, teu Espírito Santo, ó Pai, ele venha fazer grandes coisas no meio de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, recebe os louvores, a adoração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir as senhoras, em nome de Jesus, as irmãs louvando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O conjunto. Aleluias. Aleluias. Foi embora e agora inutilmente a rede lancei, os peixes incontavelmente esperei. Deus, a noite toda tenho trabalhado e insisti, Senhor, fiquei cansado. Renova-me, ajuda-me, em ao teu encontro eu preciso te ouvir. Não se arrepende, impossível vai acontecer, os peixes hoje vão aparecer. Tem pesca vindo agora pra você. Não se
Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um louvor, irmãos. A irmã Micaele, em nome de Jesus, está com a oportunidade para louvar ao Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Divino companheiro no caminho, sua presença eu sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Paz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Paz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Meus irmãos, já está conosco o missionário Daniel Gadelha, que é missionário da SEMADEC, da Assembleia de Deus Templo Central, em Piquet Carneiro. Nosso irmão hoje vai estar ministrando, certo? Tem uma vasta experiência com missões, certo? Tem algo para passar para a igreja hoje, certo? Como hoje é um culto de missões, creio eu que vai ser muito produtivo para cada um que veio hoje, né? Eu quero saber da igreja, se os irmãos estão felizes com o nosso irmão, se é verdade, como é que a igreja diz? Glória a Deus. Mas vamos ouvir a Vitória louvando ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
ouvi falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade.
religiosidade, eu quero intimidade. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glorifique, meu irmão, exalte, adore o Senhor, Ele está neste lugar. Adore o Senhor, glória a Deus, glorifique, exalte o Senhor. Nós vamos ouvir pastor Reginaldo Batista, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Tem crente vivo aí, meus irmãos? Glória a Deus, bendito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu sou pentecostal, viu, irmãos? Eu sou do tempo de Daniel Berg e Gunnar Vingre, ô glória, cheio do tutano de Deus, ô glória. Bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que às vezes tem alguém por aí que fica meio desconfortado, né? Porque o paraense puxa muito S, né? Ele chia muito. Aí às vezes tem hora que engata algumas palavrinhas, né? O paraense, ô glória. Mas paraense que é pentecostal, irmão, não está nem aí para isso. Ele chega na igreja, já é adorando e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ô glória, Jesus está na casa, a glória dele está na casa, o poder dele está na casa, aleluia. Jesus apareceu para os seus discípulos lá na Galileia, e quando ele apareceu lá para eles, aleluia, Jesus disse: olha, é-me dado todo o poder, aleluia, é-me dado todo o poder, aleluia, bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas esse poder também Ele nos deu, essa autoridade também Ele nos deu, esta graça, essa virtude, essa unção, Ele nos deu, Ele deu para a igreja também, e a igreja está aqui na terra, e tem esse poder, tem essa graça, tem essa autoridade, para evangelizar e pregar a palavra dEle, aleluia. E Ele disse mais: agora vocês vão, ide, aleluia, e batizam, aleluia, ide e ensinai todas as nações, aleluia, e batizam almas, vidas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, aleluia. Então esse é o ide de Jesus, esse é o mandamento de Jesus, essa é a ordem de Jesus para toda a igreja, para todos nós. Então se apaixone pelo ide, se apaixone por almas, se apaixone por vidas, se apaixone, aleluia, em distribuir folheto, fazer a obra missionária, porque todos aqueles que fazem a obra missionária, o Senhor tem recompensa, o Senhor tem recompensa, aleluia. E nós só estamos aqui porque fazemos parte da obra missionária, oh glória, bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, é isso aí, irmãos. Culto de missão, tudo sobre missão. Aqui um missionário deu aqui uma palavra sobre missão, né, que está ali na Mucunã. Veio, né, de longe para estar aqui conosco, para despertar em você, amado, nesta noite, desejo missionário. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já tenho esse desejo, pastor. Amém. Mas aquele que não tem, em nome de Jesus, hoje você vai ser despertado, em nome de Jesus. Eu creio, glória a Deus. Mas vamos ouvir os jovens, a juventude do Senhor louvando. Aleluia. O conjunto. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Meus irmãos, nosso irmão, amigo, missionário e agora também pastor, né, ordenado pela nossa convenção, pastor Cláudio, também tem 5 minutos. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite para participarmos, estarmos contribuindo com esse culto de missões, onde a igreja se reúne, onde o povo de Deus celebra, mas em especial algumas palavras, alguns hinos alusivos ao culto denominado como culto geral de missões. E vendo aqui a expressão do pastor João Reginaldo em relação a ser pentecostal raiz, do nosso missionário e saudosa memória, Gordon Vigre, Daniel Berg. E sabemos que todos nós aqui que estamos aqui nessa noite, nós somos fruto de missões. Fomos alcançados, alguém um dia falou do grande amor de Deus. E só viemos conhecer depois a história das Assembleias de Deus, a história de missões, de como os missionários saíram da Suécia, chegaram nos Estados Unidos, e estando nos Estados Unidos receberam uma revelação profética na casa do irmão Adolfo, para quem não sabe, e lá designaram-se para a biblioteca e ver aonde era no mapa mundial o estado do Pará. Vendo lá onde era, economizaram dinheiro para vir à cidade de Belém. E nesse processo todo de ajuntamento de dinheiro, só para você ter uma ideia como a parte que ele chama e vai abrindo o nosso entendimento nesse momento, ajuntaram um dinheiro e depois o dinheiro tudo junto, Deus cobra o dinheiro para eles investir em outra obra lá onde eles estavam. Aí os homens que estavam já pisando em brasa, porque todos dois já eram batizados com o Espírito Santo, só lembrando esse detalhe para quem vai fazer a obra, Reginaldo disse que nós temos o poder, né? E realmente, para quem quer fazer ou que deseja fazer, precisa se revestir, capacitar desse poder sobrenatural que é o Espírito Santo, que te dá graça, que te dá força, que te dá desejo, que te dá vontade, e ainda mais, obedece à voz de Deus. Porque se eles não foram revestidos, ou eles não fossem revestidos, eles não teriam obedecido a voz e o chamado de Deus na vida deles. Por ele ser revestido, está cheio do óleo da unção, igual Davi. A Bíblia diz que Davi recebeu a unção na casa de Jessé, e quando ele foi no acampamento, que viu o gigante Golias desafiar as fileiras de Israel, ele então, cheio do poder de Deus, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Talvez se Davi ficasse só na história dele, de matar o leão, de matar um urso, e não tivesse sido revestido com o óleo da unção, ele não teria coragem de ter falado aquelas palavras. Mas agora o homem estava revestido de autoridade, de poder, de unção, para pregar, para desafiar um gigante, irmão, que estava há 40 dias desafiando as fileiras de Israel. Mas Davi, um jovem menino de 16 anos, se prontificou para lutar e vencer aquela batalha tão árdua e tão pesada que muitos acharam difícil. Os melhores guerreiros de Israel não queriam lutar contra o gigante Golias. Assim não foi diferente com Daniel Berg e Gordon Vigre. Vieram cheios da unção, irmãos, com vontade de evangelizar, com vontade de ganhar almas. E hoje é a história que vocês conhecem. Vocês são fruto da história desses dois homens. Nós somos fruto desses homens que estamos aqui nessa noite. Porque eles vieram em forma de obediência ao nosso Deus. E quem quer fazer o ID de Jesus tem que estar na disposição e que tem que cumprir o ID do Senhor Jesus debaixo dessa obediência e da unção e da graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Pastor Jean. Eu convido aqui a missionária Jaqueline para estar louvando ao Senhor, e com esse louvor nós iremos escolher as ofertas para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Presbítero Natanael, orando pelos ofertantes em nome de Jesus. Vamos orar, igreja. Pai celestial, Deus eterno,
Pai querido, nesta noite abençoa a tua igreja, que vai contribuir, Deus de Israel. Multiplica os celeiros dos teus servos, Pai, que estão semeando, Pai querido, Senhor, a boa semente. Pai querido, que eles venham colher, Pai querido, frutos, Pai querido, porque estão contribuindo com um coração generoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as finanças da tua igreja. Amém e amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. No Getsemane vi a história da humanidade. Chorei, suei gotas de sangue. Até pedi ao meu Pai, passa de mim este cálice, mas se possível não for, faça a tua vontade. Eu vi um homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz, pra ser teu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abri esta porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei esse preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantias que você vai vencer, vencer, vencer. Você vai vencer. Oh, glória a Deus. O maior missionário que existiu foi Jesus, e através da pregação da vida dele, ele se entregou por nós, e por isso nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vi um homem andando sem rumo, sem esperança, sem fé, sem amor, e me entreguei pra morrer numa cruz, pra ser teu Salvador. Agora prossiga, o caminho está livre, abri essa porta pra você passar. Quebrei as cadeias, tirei as barreiras, você tem minha bênção. Paguei esse preço com meu próprio sangue, morri numa cruz só pra você viver. Agora estou vivo pra dar garantias que você vai vencer. Vencer, você vai vencer. Você vai vencer. Vencer, vencer. Você vai vencer. Oh, glória a Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero agora passar aqui para o nosso missionário Daniel Gadelha, que já está com a oportunidade. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela indicação do nosso amigo pastor João Lucas, a quem tenho um respeito e um carinho. Estava explicando para o nosso querido irmão, perdão, esqueci seu nome, meu irmão, Jean, que nos convidou, que tenham a alegria de conhecer o pastor João Lucas já por um bom tempo. Eu quero
louvar a Deus pela a existência da Comadesma no nosso estado, o estado do Ceará. Apesar de que morar em Fortaleza, mas sou membro ali no Sertão Central, na cidade de Piquet Carneiro, como foi mencionado, e pertinho, questão de 30 quilômetros aproximadamente, tem uma cidade chamada Acopiara. E lá em Acopiara também tem um grande trabalho da Comadesma, na pessoa do pastor Juvenal, onde tive o prazer de conhecê-lo e também ir até ali, servir a igreja, através de um trabalho missionário que eu e minha esposa temos a honra de liderar. Eu peço desculpas pela ausência da minha consorte, na realidade por uma questão familiar, ela não pôde estar aqui por força maior, mas ela sempre me acompanha e nós louvamos a Deus pelo trabalho que Deus tem feito também através do trabalho da Igreja de Imperatriz, na pessoa do pastor Raul, pastor Ramos. Tive a alegria de, certa vez, conversar com o pastor Ramos ali no Paraguai, quando passei por lá. E tenho ouvido o pastor Ramos já por algumas datas atrás, e sempre é edificante. Eu louvo a Deus, portanto, por esse trabalho da Comadesma. Como eu fui apresentado, na realidade, tenho a alegria de fazer parte da Secretaria de Missões, chamada SEMADEC. Nós trabalhamos com a promoção missionária no estado do Ceará. Nós temos mais de 400 campos, então a gente sempre estamos percorrendo o estado do Ceará para levar, nós chamamos de conscientização missionária. Eu nem comuniquei ao nosso querido irmão, eu peço até desculpa se eu poderia vir com a roupa típica da África. Na realidade, eu também tenho o costume de vir trajado, como de costume, como os obreiros assim se vestem, mas na realidade, depois que vim de Moçambique, quando eu tive a experiência naquele país de fala portuguesa, eu coloquei no meu coração, eu falei para o Senhor, Senhor, pelo menos uma vez nas igrejas que eu for, pelo menos pela primeira vez, eu quero ir vestir de forma típica. E coloquei isso no meu coração, e sempre que posso, no culto de missões, eu procuro me vestir conforme ali naquela nação. Então, por exemplo, se você chega lá em Moçambique, que fala o português lusitano, português de Portugal, você vai encontrar alguns obreiros vestidos dessa maneira, do jeito que eu estou, né? Eles também usam gravata, usam terno, mas também é de costume eles se vestirem do jeito que eu estou aqui, com é chamado capulana esse tecido, uma camisa feita de capulana, e normalmente as mulheres elas estão vestidas costumeiramente combinando o vestido, a saia com um tipo de turbante para enfeitar, coloca-se na cabeça, então combina as cores. Eu queria pedir oração, irmãos, por Moçambique. Quem sabe numa outra ocasião eu possa detalhar melhor a respeito de algumas experiências que vivenciei ali, mas eu queria pedir oração, irmãos, por Moçambique. Moçambique, irmãos, é um país que o campo está branco para a colheita. É bem verdade que quando se fala de África, a mídia, ela normalmente cria um estereótipo, ou seja, quando se fala de África, se pensa logo em miséria. E de fato há miséria, de fato há pobreza, mas na África não é apenas pobreza. Só para os irmãos terem uma ideia, eu quero aqui um dos testemunhos que eu sempre, quando eu estou falando de Moçambique, me vem à memória, me vem ao coração. Irmãos, uma das coisas que eu fiquei impactado naquela nação, apesar de ser uma das nações mais pobres do mundo, mas ao mesmo tempo ela tem um lençol freático, de maneira que também tem um solo rico em nutrientes. Então, por exemplo, se houver investimento para a parte agrícola, por exemplo, o agronegócio, então é possível os moçambicanos eles terem uma fonte de renda. Então, eu estou falando isso porque, observe, você está em continente africano, então você vai comer um purê de batata. A batata, irmãos, é algo assim muito bonita de se ver. Mas, irmãos, lamentavelmente, quando você procura a indústria
quando a gente, olhando pela questão socioeconômica, quando você olha para, por exemplo, procurando uma indústria, você percebe a falta disto. E aí, o que isso tem a ver com o Evangelho? Observe, irmãos, os desafios que não somente o moçambicano, mas também um missionário brasileiro passa, porque ele deixa a sua cultura, apesar de que o campo está branco para a colheita. Então, se a gente faz uma cruzada, as pessoas escutam o Evangelho, elas vêm a Cristo. Quando você tá falando para um moçambicano, irmão, você está dando aula, você está pregando, eles têm uma fome, irmãos, indescritível. A maneira de cultuar, irmãos, eu falo com muito respeito, mas eu sempre também gosto de ressaltar, quando a Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Irmãos, eu vi isso praticamente ao pé da letra, numa igreja tão simples, sem um teto como esse, né? Por exemplo, um forro desse, muito bonito, as luminárias, uma igreja muito agradável aqui, o templo. Mas, irmãos, deixa eu lhe falar uma verdade. Eu estive cultuando certa vez com os irmãos ali em Moçambique, irmãos. Era areia, não tinha piso. Era estaca, não tinha parede. Irmãos, era uma lona. Eu tenho um vídeo, é uma lona, não tinha teto. Irmãos, não tinha um microfone igual a esse. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos, foi uma das ocasiões que eu mais senti a presença de Deus, foi naquele lugar. Irmãos, o culto terminou. E aí eles falam também outros idiomas, como Sena, por exemplo, Xangana, que são línguas locais. O culto terminou. E os irmãos, os obreiros, tinha 2 obreiros, estavam tão cheios da graça, tão cheios da presença de Deus, que eles começaram a louvar em cena. Louvando, o outro começou a louvar. E na África eles se mexem muito, é muito cultural. Qualquer igreja, presbiteriana, Assembleia de Deus, a Batista, eles se mexem, eles louvam a Deus assim com muita gesticulação. Mas gesticulação é algo na questão cultural, não carnal. E é interessante, irmãos, que o culto praticamente ia começar de novo. Aí vieram as mulheres deles louvando a Deus. Irmãos, em meio à escassez, em meio à pobreza, em meio à simplicidade, irmãos, eu vi ali uma terra faminta por Deus, uma terra, irmãos, o campo, senhores pastores, estimados obreiros da minha retaguarda, o campo está branco para a colheita em Moçambique. Eu tive a alegria de levar um moçambicano a Cristo, porque eu fui na ocasião para fundamentar o meu projeto, que o Senhor confiou a mim e minha esposa, e eu fiz a parte teórica aqui no Brasil, e a parte prática fui para lá, porque o Senhor nos deu um projeto voltado para Moçambique. Então, em uma das ocasiões, eu sentei com um moçambicano, irmãos, ele olhava para mim, ele ouvia com atenção, e eu levei o plano da salvação para ele na casa dele, o nome dele Menezes, e eu perguntei, depois que eu expliquei sobre o plano da salvação, eu perguntei: Menezes, você quer receber o Senhor Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida? Irmãos, ele não duvidou, ele foi muito rápido, eu quero. Eu tomei um susto porque não é tão comum ver aqui no Brasil. Eu fiquei assim, olhando para ele: você não tem dúvida? Não, eu não tenho dúvida. Você quer Jesus? Eu quero Jesus. E ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador ali na casa dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Uma das coisas que mais me impactou, irmãos, eu voltei quebrado, eu voltei mudado, irmãos, foi ver crianças que vinham à congregação para cultuar o Senhor. Observe que na cultura, muitas vezes as crianças, elas não têm o que comer em casa, elas não têm o que comer. Aqui nós fazemos refeições, eu acho que 4, 5 vezes ao dia. As principais são 3 vezes ao dia. Mas em Moçambique, irmãos, escute-me bem, em Moçambique, irmãos, muitas famílias, incluindo na capital, mas no interior é muito mais carente, é muito mais desafiador no interior. Mas a realidade que eu estou falando, irmãos, é perceptível na capital. Porque normalmente a capital tem alguma coisa
tem algo a mais, de fato tem supermercado, de fato tem uma pizzaria, tem um caixa eletrônico, de fato tem. Mas, irmãos, a família moçambicana não tem como dar para os seus próprios filhos. E aí, irmãos, escute-me. Normalmente, as famílias são numerosas. 4 filhos, 5 filhos. E aí, o que acontece? As famílias fazem o seguinte. Eles muitas vezes não têm um chá com pão para dar para os filhos, porque no lugar do café, que o café é uma riqueza do Brasil, então lá é o chá, a cultura do chá. Então, o que acontece? Quando não se tem, então, eles vão tomar água, encontram uma fruta quando tem, na estação, e vai se alimentar, alguma coisa do tipo, mas muitas vezes não tem nada. E nos domingos, irmãos, os cultos é pela manhã. Os cultos é pela manhã normalmente. Na capital você vê vários ministérios cultuando ao Senhor pela manhã. Aí eu vi, irmãos, eu presenciei crianças vindo para o culto com estômago vazio. Irmãos, eu não estou inventando nada. As crianças vindo para a igreja, eu sabia que algumas delas, ou a maioria delas, não tinham comido nada, vieram ao culto. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que as crianças não chegaram, me permita fazer aqui um gesto, elas não vieram cabisbaixas, os ombros recaídos, entristecidas, para o culto. Não, irmãos, foi isso que me impactou, porque as crianças, mesmo com fome, as crianças, mesmo com a roupa fragilizada, rasgada por conta do tempo, eu vi uma criancinha com um chinelinho desproporcional, maior do que o seu pé. Irmãos, mas mesmo assim, essas crianças, elas não se envergonharam em ir para a casa do Senhor, foram com a roupa que tinham, e na hora do louvor, irmãos, na hora do louvor, tem um louvor em Xangana, eu não sei cantar muito bem ele, eu vou tentar aqui, só uma partezinha, que diz, na hora do louvor, irmãos, eles louvavam bem alto, mais ou menos assim, deixa eu fazer uma demonstração, mais ou menos assim, na hora do louvor, só um tambor e um violão, e era numa casa, a congregação, e louvando bem alto. Ane, anunami, ikesa Jeová, amém. Anunami, ikesa Jeová, amém. Anunami, ikesa Jeová, amém. Anunami, kasiena rekumakui, anekumala, aisala, adisale, ale, anunami, kasiena rekumakui. Irmãos, esse corinho em Xangana, ele diz mais ou menos assim: onde foi que Deus me encontrou? E as crianças louvando a Deus com muita alegria, junto com os adultos. Onde foi que Deus me encontrou? Deus me encontrou no chão, me trouxe para os seus braços, vai me levar para o céu. Irmãos, isso com fome, isso com roupa fragilizada. Então, irmãos, eu não tenho como ser a mesma pessoa. E eu conto isso, irmão, não para nos humilhar ou dizer que nós somos isso ou assim, mas, irmão, nós temos muitos motivos para oferecer o melhor para Deus. O melhor para Deus. O melhor. Oferecer ao Senhor o melhor para Deus. Independente da roupa, independente de estar desempregado, independente do emprego, independente de qualquer situação, eu vou entregar o meu melhor para Deus. Então, meus irmãos, ore por nós. O nome da minha esposa se chama Mary Ellen. Nós estamos aqui no Brasil. Pelo que eu entendi, o senhor é do Pará. Eu amo aquela terra, sempre estou lá, pelo menos 2 vezes ao ano. Bragança, Santa Isabel, ali Ananindeua. E eu aprendo muito com os irmãos paraenses. Eu queria pedir oração pelo nosso ministério. Pela misericórdia de Deus, nós somos responsáveis pela organização missionária que capacita pessoas, treina. Nós temos uma equipe que trabalha conosco. E acima de tudo, para a glória de Deus, nós estamos levando a palavra de Deus
conscientizando sobre o trabalho missionário, de forma concomitante, como fala Atos 1:8. É muito importante a pregação do Evangelho aqui, nas universidades, nas ruas, como no interior. Só para os irmãos terem uma ideia, a diferença da capital para o interior. Irmãos, enquanto que na capital, para cada 4 ou 5 pessoas que moram em Fortaleza, uma é evangélica, você vai ali para Copiara, Senador Pompeu, Piquet Carneiro, Mombaça, que é Sertão Central, para cada 100 pessoas, apenas 8 são evangélicas. Em Fortaleza, para cada 100, você vai encontrar 25, 30 pessoas são evangélicas. Mas quando você vai a 300 quilômetros daqui de Fortaleza, para cada 100, 8 são evangélicas. E isso você vê na prática. Você está visitando as partes rurais, você está no interior, no distrito, e você vê locais que falta obreiro, você vai ver locais que não tem igreja, você vai ver os ciganos que precisam ser alcançados ainda, você vai ver os quilombolas, por exemplo, você vai ver o sertanejo, que é o nosso povo. Irmãos, ainda há muita coisa para fazer na seara. E o Senhor Jesus deixa bem claro: rogai ao Deus da seara para que envie obreiros para a sua seara. Ele tem os seus obreiros. E como foi falado aqui sobre oração, irmãos, nós sabemos qual é a chave, irmãos, da vitória da igreja, junto à palavra, a oração. Você olha para o livro de Atos e tem 2 características da igreja ali contextualizada no livro de Atos: a palavra e oração. Você vai ver uma igreja comprometida com a palavra e você vai ver uma igreja comprometida com a oração. Quando a igreja está envolvida com a palavra, na prática e no ensino e na prática, quando a igreja está envolvida em oração, irmãos, orando e jejuando, o Senhor vai mover, vai fazer outra vez. A igreja de Antioquia, irmãos, estava servindo ao Senhor, jejuando e orando, e disse o Espírito Santo: separa-me Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Meus amados irmãos, o Santo Espírito de Deus ainda fala na terra, ele ainda está a ecoar, o grito de Deus ainda está a ecoar nas ruas, nas vielas, em cada congregação séria, em cada igreja do Brasil, que ele tem compromisso com a palavra e com a oração. E a Comadesma não é diferente, e eu acredito nisso, meus irmãos, que antes de um arrebatamento, é claro, ainda há de se levantar pessoas que queiram doar sua vida, que querem entregar o melhor que é a sua vida. Senhor, eis-me aqui. Assim como aconteceu com Isaac, a oferta foi o Isaac foi para o altar, e o Senhor recebeu a oferta de Abraão, a obediência de Abraão. Isaac não foi degolado, mas Abraão obedeceu a Deus. Meus amados irmãos, existe uma ordem a cumprir, e é sobre esse texto que eu quero pregar rapidamente nessa noite, em Marcos capítulo de número 16. Se você puder abrir a Bíblia comigo, Marcos capítulo de número 16. Esse foi o texto que o Santo Espírito de Deus, ele falou no meu coração, ele falou a minha alma mais uma vez, na cozinha da minha casa, para vos testemunhar nessa noite. Em Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, é muito claro, é muito enfático, quando diz: disse-lhes, isso é palavra do mestre, palavra daquele que é o dono da seara, palavra daquele que é o rei dos reis, Senhor dos senhores. E disse-lhes: ide por todo o mundo. Eu quero que você entenda bem, eu quero que você escute pelo Espírito. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja da Comadesma tem um trabalho a fazer na terra: pregar o evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo afirmou: eu não me envergonho do evangelho, eu não tenho vergonha de dizer que sou crente em Jesus, eu não tenho vergonha, eu creio no evangelho, eu creio na boa notícia. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em Marcos capítulo de número 16, meus irmãos, que fala do servo triunfante, Marcos agora está escrevendo aos romanos, está falando do servo que sofreu, do servo que veio, mas também ele triunfou sobre o mal. Observe, meus irmãos, em Marcos capítulo 16, há uma história, meus irmãos, tremenda, maravilhosa. As mulheres, quando vão ao sepulcro,
elas estão pensando em Jesus morto, estão preocupadas com a pedra que era muito grande, conforme o versículo de número 4, estavam preocupadas com a pedra. Elas foram prestar homenagem, as últimas homenagens com azeite perfumado. Por quê? Porque estavam pensando em Jesus como que tivesse morto. É bem verdade que ele morreu, é bem verdade que ele pagou o preço, é bem verdade que ele enfrentou a morte, mas meus irmãos, havia uma promessa, meus irmãos, ele iria ressuscitar, porque ele afirmou, conforme João é catedrático em mostrar que Jesus é Deus, Jesus Cristo, ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, de Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus eu não estaria aqui, sem Jesus você não estaria aqui, sem Jesus não teria sol, sem Jesus não teria lua, sem Jesus não teria o planeta Terra. Ele sempre existiu, ele sempre existiu, ele sempre existiu, ele sempre existiu. Nele estava a vida. João capítulo 1 versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo. Ele é o verbo. Meus irmãos, escute-me. Ele é o verbo de Deus. Ele é a voz de Deus. Ele é a voz que ecoa no mundo e tem que ecoar com mais força. Quando você prega o evangelho, Cristo é anunciado, o nome dele é evidenciado. Ele merece toda honra, toda glória, toda exaltação a Jesus, o Nazareno. Ele é Jesus. Aleluia, aleluia. As mulheres esqueceram que chegou o terceiro dia. Elas foram no sepulcro, estavam preocupadas com a pedra, estavam olhando para as circunstâncias, mas quando chegaram lá, Marcos capítulo 16 versículo número 6 vai dizer que o anjo do Senhor falou: não vos assusteis. Elas ficaram espantadas, ela não esperava uma mensagem do céu, porque anjo só obedece a Deus, anjo só vem para entregar o recado de Deus, e o recado foi esse: primeiro, não vos assusteis. Segundo, eu sei quem vocês estão buscando, vocês estão buscando a Jesus. O nome de Jesus era comum naquela época, para deixar claro que não erraram o endereço. Vocês estão buscando a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele não está aqui. Ele pagou o preço. Pagou o preço. O Deus que se fez carne,
os homens que não podem pagar. Está feito. Está feito. Está feito. Ele expirou. A Bíblia diz que os discípulos estimados pastores estavam tristes, chorando. Estavam tristes, chorando. Mas, irmãos, eles esqueceram o que Jesus disse antes que Abraão insistisse: eu sou. Esse eu sou, senhoras e senhores, estimados obreiros, esse eu sou é o mesmo eu sou que Moisés ouviu na sarça ardente. Moisés perguntou: Senhor, eu vou até os filhos de Israel. Se perguntaram o teu nome, Moisés, Êxodo capítulo 3. Moisés, diga que o eu sou me enviou. Jesus Cristo, Ele é o grande eu sou. Ele venceu a morte. Aquelas mulheres, quando ouviram que Jesus vive, reina, Ele é Deus, saíram para avisar os 11. E agora os 11 estavam assustados com essa notícia. Estavam sem entender, estavam perplexos. Mas observe o que diz a Bíblia. Marcos 16:14. Ele apareceu, Jesus apareceu aos 11. Ele é real. Ele ainda fala. Ele ainda fala, irmãos. Fala. Ele ainda escuta a oração da igreja. Meus irmãos, pela misericórdia e graça, eu lhe conto um testemunho. Me lembro que nas ruas de Moçambique, irmãos, eu andando certa vez, porque é um local, irmãos, cheio de feitiçaria. É um local difícil de pregar. Irmãos, é um local que me falta tempo para falar. Mas eu me lembro, irmãos, deixa eu lhe contar um testemunho real. Queridos irmãos, me permite pegar este copo. Imagine comigo este copo vazio. Imagine comigo este copo enorme, virado de cabeça para baixo, em forma de escudo. Teve uma vez que eu andando, irmãos, nas ruas de Maputo, ali, irmãos, andando. De repente, irmãos, foi real. Irmãos, eu andando ali, irmãos, eu me senti dentro de um escudo. Um escudo, irmãos, de um diâmetro mais ou menos como que daqui até ali, irmãos, a parede maior, era mais ou menos da altura desse teto. Como que dessa altura, eu acho que um pouco maior do que esse teto. Um escudo grande. Eu não via, mas eu senti, irmãos. Foi real, eu olhei assim pro teto. Eu olhei assim pro meu redor. E eu agradeci a Deus pelo escudo dele. Irmãos, continuei. Quando eu volto à fortaleza, eu vou conversar com as irmãs, três irmãs, que tinham um compromisso de oração meu dia. 3 irmãs. Quando eu fui agradecer uma delas, que também é missionária, que eu fui contar o testemunho do escudo, que eu me senti do escudo, ela não deixou eu falar. Estimados pastores, quando eu fui falar, ela falou assim: não conte. Você se sentiu dentro do escudo? Foi assim que eu me senti. Dentro de uma redoma, um escudo, uma redoma. Foi assim que eu me senti. A irmã disse para mim: era assim que nós pedíamos a Deus para te guardar dentro de um escudo. Deus ainda escuta a oração da igreja. A Bíblia diz: aquele que pede, recebe.
Aquele que busca, encontra. Qual é o filho que se pedir pai pão, ele vai dar uma pedra? Não tem. Naquela época existia pedras que pareciam pães, mas não eram pães, eram pedras. Irmãos, imagine comigo, porque observe que Jesus apareceu aos 11. E agora o versículo 15 é muito claro quando diz: ide por todo o mundo e pregue o evangelho. Para quem é esse texto? É para mim, irmãos. Para quem é esse texto? Me permita dizer, por favor, é para você. É para você que está na convivência da sua família dia após dia. É para você, jovem, que está no meio da escola ou no convívio da academia, lá na universidade. É para você, meu irmão, independente do contexto, é para nós. Irmãos, toda a palavra de Deus é para nós. Nós temos uma incumbência, irmão, que pertence, irmãos, ao Senhor. E Ele repassou, irmãos, essa ordem à igreja: ide por todo mundo. O que devemos fazer, irmãos? Pregar o evangelho, anunciar o evangelho. O evangelho é que transforma, o evangelho é a boa notícia. Irmãos, agora por onde? Nós temos que sair por todo o mundo, irmãos. Cada rua, irmãos, é importante. Cada beco, cada viela é importante para Deus. Quando você olha, irmãos, no evangelho de Lucas, há uma parábola que nos chama a atenção: a parábola da grande ceia. Quando, irmãos, os convidados recebem agora ali a incumbência, de acordo com a parábola, de participar da grande ceia, começa a ter desculpa: eu não vou porque eu comprei um cão, preciso vê-lo. Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. E diz a Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 21: e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Olha o que diz a Bíblia, em alusão ao papai do céu. Então o pai de família, indignado, disse a seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, mancos, cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. Irmãos, ainda há lugar diante de Deus, irmãos. Por isso que temos que evangelizar. É verdade que tem pessoas que não estão nem aí para evangelismo. É verdade que tem pessoas que nem escutam o evangelho. Mas diz a Bíblia: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando for, ele já foi, Jesus. E quando for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Irmãos, esse mundo está sendo preparado para o juízo de Deus. O livro de Apocalipse vai se cumprir, irmãos, parte a parte. Haverá um juízo, as taças de Deus vai cair sobre essa terra. Agora há um escape, o único escape para a humanidade, assim como aconteceu com a arca na época de Noé. Irmãos, o único escape é o evangelho, o único escape é o Senhor Jesus. E ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar. É por isso que temos que pregar na África, é por isso que temos que pregar na China, é por isso que lá em Mucunã, no Pará, lá no interior, ainda há lugar. Eu tenho que avisar: venha, porque tem lugar. E diz a Bíblia: o Senhor disse ao servo: sai pelos caminhos, sai pelos atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Pregue para o seu sobrinho, pregue para sua esposa, pregue para o seu esposo, pregue para sua avó, pregue a tempo e fora de tempo. É hora de anunciar o evangelho. Ore pelos missionários. Senhor, tem a graça daquele que está na Colômbia, tem a graça daquele que está na Bolívia, mas eu e você preguemos o evangelho. Pregue, pregue, fale de Jesus. Pode falar, pode falar, não tem barreira. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que as portas do inferno vai prevalecer? A igreja vai, aí a porta que resistir, mas a igreja avança, 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 vai ganhando quarteirões, quarteirões.
Esse bairro aqui precisa, irmãos, mais do que nunca. Esse bairro aqui, irmãos, precisa mais do que nunca. Então, como a Desma, avance, 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 avance. Vá lá para o outro lado da pista, avance. Venha de lá, vá para lá, leve culto campal, marque uma reunião com as mulheres na sua casa, faça o que for com as crianças, pregue o evangelho para as crianças, pregue para os adolescentes, vá, ainda há lugar, vai, prega o evangelho a toda criatura, pregue o evangelho. Irmão Daniel, não sei muita coisa. Essa não é a pergunta. Pregue o evangelho. O que está em você? Pregue o evangelho. Dê de graça o que você recebeu de graça. Dê às pessoas. Faz do seu jeito. Marque uma reunião. Ore pelas pessoas. Traga para a escola bíblica. Ore por alguém. Leia a Bíblia. Mas não faça isso só uma vez, nem duas, nem três, nem 10. Faça constantemente. Force, vai, insiste. Irmão Daniel, é difícil, eu sei, mas insiste, porque diz a Bíblia: e eles tendo partido, os discípulos, quando ouviram essa ordem do Senhor, eles foram, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes. Irmãos, não há seleção de casa, nós temos que pregar por todas as partes. O interior é importante, mas a África também é importante. A África é importante, mas o Genibaú também é importante. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Jesus vai colocar a mão lá quando você estiver pregando o evangelho. Eu me lembro, quero encerrar, quando eu estava evangelizando uma jovem aqui próximo do Conjunto Ceará. Eu moro aqui no Conjunto Ceará. Terminou o culto, um diácono da congregação, quando eu me congregava aqui em Fortaleza, e a esposa chegaram para mim e minha esposa, a minha cunhada, dizendo à irmã, ela quer tirar dúvidas sobre a Bíblia. Nós somos muito ocupados, viajamos muito. E eu falei para Mary, minha esposa: Mary, vamos lá? Vamos. Irmãos, marcamos um estudo bíblico com ela, porque existe uma metodologia, não sei se os irmãos conhecem, que é possível evangelizar com estudos bíblicos sistemáticos. Você usando o evangelho de Mateus, o evangelho de João, com 7 lições, uma vez por semana, ou com o evangelho de João, apenas 4 lições, tudo já formatado, tudo pronto, muito fácil. Irmãos, conhecemos a jovem, ela tem uma irmã. A irmã dela, quando nós íamos na casa dela, nunca sentou na sala para nos ouvir. Somente a jovem chamada Socorro nos escutou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Apenas eu, minha esposa e a jovem ficava assim. A gente lia a Bíblia, explicava para ela, lia a lição, questão de 1 hora, 1h20, uma vez por semana. Irmãos, para a glória de Deus, eu conto isso para aumentar a tua fé. Eu sei que não é fácil evangelizar, mas olha, irmãos, porque diz a Bíblia que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, por um. O céu, irmãos, alegra-se quando os pecadores reconhecem que são pecadores. Quando eles vêm a Cristo, há uma alegria diante do Senhor. E eu me lembro, irmãos, que na última lição, sentado ali com a minha esposa e a Socorro, nós estávamos, irmão, lendo calmamente, sem microfone. Irmãos, de repente, eu conto isso para a glória de Deus, eu percebi como que a luz da sala tivesse ficado mais forte. É como que tivesse realçado a luz. Eu olhei assim para o teto, e eu criei que era o Senhor confirmando a presença dele, porque diz a Bíblia: onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu estou no meio deles. Eu quis me emocionar, segurei ali as lágrimas. Continuamos com a lição e perguntamos para aquela jovem universitária, na época fazia direito, hoje já é uma advogada. Perguntamos a ela: você quer receber Cristo como teu Senhor e Salvador? Quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus? E ela, com lágrimas nos olhos, disse: eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Ela entendeu Jesus, ela entendeu. Não é mérito meu, ela entendeu o Evangelho. Há uma fome, irmãos.
Irmãos, escute-me bem. Todos os anos no estado do Pará e aqui no Ceará, irmãos, desde o ano de 2004, irmãos, eu podia passar a noite toda contando testemunho, irmãos, eu não estou exagerando, de centenas de jovens. E agora nós estamos levando a terceira idade. Pessoa de 50 anos, ainda é jovem, mas de 60 anos, como minha sogra, como outras pessoas. Irmãos, todos os anos, irmãos, nós estamos presenciando diante dos nossos olhos uma colheita que o Senhor está fazendo. Irmãos, pessoas que estão indo doando as suas férias no mês de janeiro e julho, eles param tudo, fecham empresa, eles deixam lazer, eles vão passar 15 dias ou 20 dias, ficam albergados 10 dias, e depois eles vão evangelizar. Irmãos, eu quero que você veja. Irmãos, eu digo isso para a glória de Deus. Irmãos, escute-me, o campo está branco, irmão, é só arrancar. O trigo está maduro, o campo está branco para a ceifa, aplicando, irmãos, as vidas que estão sedentas. É verdade que tem pessoas que não querem escutar o evangelho, é verdade, mas não são todos. Quem sabe tem alguém perto de você que está aguardando você sentar com ela, assim como aconteceu com essa jovem. Essa jovem, quando conheceu a Jesus, eu já se congrega, ela levou a irmã dela para a igreja. Eu não consegui levar a irmã, mas ela levou a irmã para a igreja. Irmãos, dezenas de pessoas estão levantando as mãos. Antes do arrebatamento, o Senhor ainda está fazendo uma grande colheita, mas ainda mais para fazer. Falta obreiros. O Senhor falou que grande é a seara, é como que um campo branco. Está escrito em Mateus capítulo 9, o campo está branco. O Senhor falou: rogai ao Deus, seara, grande a seara, poucos são os ceifeiros, mas vamos rogar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me dê oportunidade, me dê sabedoria. Eu quero pregar o evangelho, eu quero ganhar vida para Ti. Eu quero pelo menos uma vida, Senhor, durante esse ano de 2024. Senhor, se eu tiver vida em 2025, me ajuda a ganhar uma pessoa, Senhor. Peça a Deus graça, e Ele vai te dar, porque diz a Bíblia: e eles, tendo partido por obediência, por amor, pregaram por todas as partes, cooperando com eles. O Senhor vai cooperar com você, o Senhor vai fazer o impossível, o Senhor vai trazer vidas para a glória do seu santo nome. Levante a mão e adore o Senhor. Levante a mão, você pode levantar a mão e dizer: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Sai nessa noite convicto que o Senhor conta com você. Deus abençoe os irmãos por essa oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção o culto hoje, né, irmãos? Foi uma bênção, certo? Creio que cada um de nós vamos sair daqui maravilhados, cheio da graça do Senhor e com o coração regozijando para fazer missões. Eu agradeço a minha oportunidade de dirigir esse trabalho. Agradeço ao pastor Itamar, ao pastor Edmilson. Nós estamos à frente desse trabalho e quero passar para o pastor Itamar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Olha, irmãos, muito maravilhoso. Deus abençoe cada um de vocês que aqui esteve, os pastores, os obreiros, nosso pastor presidente, que nos dá a honra sempre de estar conosco no nosso culto geral de missões. Queridos, eu agradeço aqui a toda a igreja, agradeço aqui ao pastor Edmilson, pastor do nosso campo, por o apoio. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Passa aqui o trabalho para o nosso pastor, onde ele dará continuidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por este culto tão abençoado.
E mais uma vez nós ouvimos sobre a maior e mais importante obra que a igreja deve fazer, que se trata de missões. Essa foi a obra que Jesus veio fazer quando desceu do céu a essa baixa terra. E Ele mesmo deixou para nós, a igreja, aqueles que estão vivos, darem continuidade à obra que Ele começou. Graças a Deus. Então, nós queremos agradecer ao missionário Daniel. Deus te abençoe. Vamos orar por ele, pela família. Eles precisam estarem revestidos de oração, e eu acredito que por onde eles passam, que dão testemunho do que estão fazendo em prol do reino de Deus, eles conquistam mais intercessores. E eu acredito que aqui não será diferente. Quando os irmãos orarem, orem pelo missionário Daniel e esposa, que a gente sabe que a obra não é fácil ali. Embora seja um lugar fértil para ganhar almas, mas a luta contra o reino das trevas ali é grande mesmo, né? Vamos orar para que Deus possa abençoar o seu filho. Estenda as suas mãos assim, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que disserem amém. Deus abençoe a todos, uma ótima noite na paz do Senhor. Alguém da Ásia me disse: vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou.